Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais um programa aqui com vocês. Nós já estamos em maio, né? E o programa de maio está aqui, né? É sempre bom estar falando com vocês, mesmo com frio, mesmo com a temperatura baixa, é sempre bom. Ah, Thiago, por que tu não tá de branco, Thiago? Pois é, né, gente? Tá muito frio, né? Tá muito frio e aí a gente se agasalha para poder conversar com vocês, para poder trazer um banda para vocês, trazer conteúdo para vocês e que vocês possam de uma certa forma ser presenteados com isso, tá bom? Um banda é fácil, gente. O que é difícil, sempre eu falo, é fazer as pessoas pensarem, tá? Fazer as pessoas pensarem é complicado, né? Bom, gente, o que nós vamos falar hoje? E por que, né, falar desse tema? Porque sempre é uma dúvida. Uma dúvida. Todo mundo incorpora na Umbanda? Todo mundo dá passagem para um caboclo? Todo mundo, de uma certa forma, vai virar cacique de Umbanda? Todo mundo vai ter um terreiro? Vamos lá então, vamos conversar sobre isso. Então, gente, lá no meu início, lá atrás, há um pouco de tempo atrás, é claro que eu sempre almejava crescer na Umbanda. Eu sempre almejava me desenvolver na Umbanda, eu sempre almejava e tinha muitas ilusões na Umbanda. E eu vou explicar. Ah, não, lá, agora eu vou estar um cogar, vou dar passe, vou ajudar as pessoas, vou abrir meu terreiro. Então, sabe, aquele, vamos dizer assim, aquela emoção, aquele sentimento de estar na Umbanda, de estar numa corrente mediúnica, me fascinou, e me fascina até hoje, né? Mas aquela empolgação, ela me trouxe certos, vamos dizer assim, certos coisas que eu precisava, que eu queria fazer logo. Não queria esperar, queria incorporar, eu queria dar passe, eu queria fazer caridade, eu queria, enfim, eu queria tudo, né? E não é assim. E não é nesta pressa. Mas, Thiago, todo mundo incorpora? Todo mundo tem mediunidade. Todos nós brasileiros, todos nós seres humanos, temos mediunidade. Como eu já falei em alguns vídeos para vocês, todos nós temos mediunidade. Incorporar é um ato de conexão com o guia. É um ato de sustentação de uma energia que tu vais receber do teu orixá através dos teus guias. Todo mundo é preparado para isso? Sim e não. Por que, Thiago? Por que esse sim e não? Sim, porque todos nós somos médiums. Médiums de trabalho. Mas nem todos nós desenvolvemos o processo de incorporação. E eu vou dar o exemplo meu. Eu sou um médium que incorpora, sim, claro, sou um médium que incorpora, tenho meus guias espirituais, minha coroa, mas eu fui para um lado da Umbanda que eu trabalho mais com a parte oracular. Não quer dizer que eu não possa trabalhar com a minha mediunidade mediante a incorporação. Quer dizer isso. Mas a minha disposição mediúnica hoje está voltada mais para a questão oracular, tá? Umbanda, caboclos, guias, parte oracular, tá? Como é que eu faço para entender isso? Ora, a pessoa se entra dentro de uma terreira, tá? Ou
inicia-se numa corrente mediúnica. O prazo, vamos dizer assim, um prazo normal é 7 anos para que ela possa cumprir com as obrigações dela. Isso vai dar direito a ela incorporar? Não. Não. Porque não é ela que decide se ela vai incorporar ou não. É as entidades, as energias que vão perceber a evolução dela e vão, de uma certa forma, alocar ela para aquela função. Ou seja, ela vai incorporar, ela vai dar passe, ela vai fazer serviço, ela vai... Mas se ela não incorporar, Thiago, então ela não tem nenhuma serventia para Umbanda. Não, ela tem tanta serventia. Porque ela pode passar um serviço, ela pode lidar com cambone, ela pode lidar com ajuda na entrega de serviço, ela pode fazer uma corrente mediúnica de oração, ela pode se deter ao jogo de búzios, ela pode, se for um homem ou se for uma mulher, porque hoje nós já temos mulheres tocando tambor na Umbanda, ela pode cuidar da casinha de Exu, enfim, ela tem uma outra função que não a incorporação. Isso não quer dizer que no desenvolvimento dela, e todos os umbandistas tendem a desenvolver, ela não dê passagem para algum preto velho, para algum caboclo, para algum guia, que não firme, ou seja, demore para firmar, demore para chegar. E isso atrasa, não atrasa ela, mas atrasa o desenvolvimento dela poder trabalhar. Porque daí a gente tem que entender que não somos nós que decidimos, são eles. Por exemplo, não é pelos meus... Vou dar um exemplo bem tosco, tá, gente? Não é pelos meus lindos olhos que eu vou amanhã ou depois incorporar, trabalhar, passar serviço, passar corrente, fazer serviço em mata. Não. É porque eu fui preparado e eu fui escolhido, e essa é a palavra muito importante. Eu fui escolhido pelos guias para que eu possa, eu, Thiago, fazer esses tipos de coisas. Eu fui escolhido para jogar búzio, que é um dom, né? Mas, frisando, não é porque eu jogo búzios que eu não posso dar passe, que eu não posso chamar o caboclo, que eu não posso chamar o guia, que eu não posso chamar o Exu para trabalhar. Ao contrário, também, porque a pessoa nunca incorporou na vida. Vamos supor que ela esteja 1 ano e meio no terreiro, perdão. E ela nunca incorporou na vida, ou se ela incorporou aquela entidade e não firma. Algum problema há. Primeiro, algum problema há. Né? Alguma coisa, alguma energia que está trancando aquela mediunidade. Cabe ao babá de Umbanda, cabe o zelador, cabe o mentor espiritual ir lá e ver, ou no búzio, ou a entidade daquele mentor, com a sua energização, saber aquilo que está acontecendo. Isso é um ponto crucial. Agora, vai de cada pessoa para cada pessoa. Eu, por exemplo, posso demorar 1 ano, como eu posso demorar até 7 anos para incorporar. E de repente eu não vou incorporar um caboclo. De repente eu vou incorporar um preto velho. Que a tendência da minha mediunidade é mais para trabalhar com pretos velhos. De repente a minha tendência é mais trabalhar com povo de rua, com povo de caboclo. Então, não é que eu não vá trabalhar com os outros, mas eu vou dar destaque na minha mediunidade com a linha mais próxima de mim. Ah, Thiago, mas tu disse alguns vídeos atrás que Exu na Umbanda não trabalha como na Quimbanda. Exatamente. Exatamente. E aí cabe o direcionamento do desenvolvimento. Ou seja, nós temos que entender que a Umbanda que nós praticamos, ela não é uma Quimbanda onde 100%
do ato religioso é voltado para Exu. Nós temos a linha de Exu, mas nós temos a conexão com as demais linhas da Umbanda. Então, quando a pessoa tendencia a ter uma mediunidade voltada para Exu, a gente coordena aquela pessoa para que ela se ampare com o preto velho, para que ela receba um caboclo, ou para que ela receba qualquer outra entidade, um cigano, qualquer outra entidade, um boiadeiro, para que ela possa aliviar aquele peso da esquerda de Exu, entendeu? E trabalhar com aquela entidade dentro do conceito da Umbanda. E aí ela vai dar consulta, ela vai dar o amparo espiritual com esta entidade, mas ela vai complementar a sua energia com Exu. Isto é um complemento, ela não vai trabalhar com Exu direto, né? Mas a pessoa que nunca incorporou, Thiago, volto a te perguntar, todo mundo incorpora na Umbanda, então como eu falei, não é obrigatoriamente a incorporação, é obrigatório o desenvolvimento, e aí a partir deste desenvolvimento que vai se desenvolver se a pessoa tem tendência para ser cambone, se a pessoa tem tendência para ser tamboreira, se a pessoa tem tendência para a questão oracular, para a pessoa tem tendência a incorporar com caboclo, mas não incorporar com Exu. Num primeiro momento, tá, gente? Num primeiro momento. Depois as portas das energias vão se abrindo. Cada ano que vai se passando, as tendências vão se multiplicando. Pode ser que você feche seus 7 anos e você nunca tenha alinhado a sua incorporação a uma criança. Pode ser que você feche os seus 7 anos e nunca tenha alinhado a sua incorporação ao povo cigano ou a qualquer outra linha da Umbanda. Mas uma ou duas linhas da Umbanda você vai ter consigo. Porque você tem uma coroa mediúnica. O que não quer dizer que essa linha é uma linha de trabalho. De repente é uma linha que ainda não está preparada. Muitas vezes também, coloco para vocês isso, que o babá de Umbanda, a Iá de Umbanda, ela faz uma doutrina, vamos dizer assim, direcionada. Então, situações como, eu quero que a minha casa esteja mais caboclos e menos, não trabalho tanto com preto velho, eu trabalho mais com caboclos, então eu não vou desenvolver tanto o preto velho e vou desenvolver mais o caboclo. Isso é certo, Thiago? De uma certa forma não, mas é a tendência do terreiro, tá? Tendência do terreiro. E aí aquela pessoa que tem um caboclo que ainda não está firme, ela não vai incorporar. Porque chama caboclo, chama caboclo, chama caboclo, e aquela pessoa não consegue se conectar, ou melhor dizendo, conecta, mas ela não tem uma firmeza no caboclo, e ela tem uma firmeza no preto velho, pode acontecer até desse preto velho descer. Mas como se está tocando para caboclo? Mas a energia do preto velho é muito mais preparada e desenvolvida do que a do caboclo. Entendeu? Então, aí nós vamos lapidar. Aí nós vamos conversar com esse preto velho e vamos lapidar para ver qual é o fio da meada que nós vamos pôr para aquele desenvolvimento. Entendeu? Porque nós não podemos ignorar, vamos dizer assim, a coroa mediúnica dessa pessoa. Nós temos que ter a noção e a percepção de que aquela pessoa tem uma tendência a trabalhar com preto velho. Perfeito. Mas nós queremos que ela desenvolva as outras linhas da Umbanda. Ela pode demorar porque ela não tem preparo. Ela pode demorar porque o espiritual dela está mais aguçado para o preto velho. Então nós temos que contrabalançar isso. Como?
fazendo aquela entidade que chega entender que ela tem que deixar, e esse é um termo que a gente usa muito, deixar as outras entidades da passagem. Entendeu? E se ela não incorpora, a gente tem que ver qual o motivo e o porquê dessa energia não conseguir adentrar aquele corpo mediúnico. Pode ser porque ela não tem uma questão, que ela pode ter questões de opressão. Pode ser que o campo mediúnico dela está interditado por alguma energia, isso tem que ser redirecionado. Onde é que a gente vê tudo isso? Duas formas. Aquelas terreiras que têm jogo, vão abrir o jogo e vamos ver. Aquelas que não tem, a gente vai desenvolver e vai procurar, ou a entidade chefe da casa vai interceder por aquele irmão ou aquela irmã. Tá? Então, qual é, vamos dizer assim, qual é o grande pulo do gato? É que assim, ó, todo mundo tende a incorporar pelo grau de energético da corrente, tá? Mas nem todo mundo irá incorporar ao mesmo tempo, no sentido assim, no período que todos estão incorporando. Chega lá o Tiago e nunca incorporou na vida, ou melhor dizendo, nunca acabou de entrar para a Umbanda. Ele não vai tocar um ponto lá do Xangô e o Xangô vai chegar. Não. Porque ele não. Porque ele tem que ter autorização para incorporar. Autorização do zelador da casa. 2. A energia de conexão dele é necessário estar num grau X para que ele possa adentrar o corpo espiritual dele, adentrar no mundo espiritual e receber aquela energia que está sendo enviada. 3. A mente e o corpo dele preparadas fisicamente e mentalmente para que ele possa absorver aquela energia e aí sim trabalhar. E quando eu falo trabalhar, não é dar passe. Trabalhar, que eu digo, é deixar aquela energia entrar e se deixar desenvolver pelaquela energia. Então, há todo um processo de conscientização do médium para que aquilo possa acontecer. Vejam, senhores, que não é assim. Não é de supetão, não é querer fazer as coisas, não. É tudo muito calculado. Mas não é calculado pela gente. Senão ela é uma maravilha, entendeu? Não é de escada aqui até lá, vamos incorporar. Não. É de lá para cá, gente. A energia que decide, agora o médium está pronto para me receber. Agora eu posso determinar que ele trabalhe com preto velho. Agora ele vai trabalhar com Exu. Agora ele vai trabalhar com caboclo. Não somos nós. Nós somos apenas condutores de tudo isso. Nós somos apenas doutrinadores dessas energias. Ou seja, a energia chega e nós automaticamente damos o caminho para que ela possa trabalhar. Ou seja, pavimentamos o corpo espiritual daquele irmão ali com o amaci, com as obrigações, para que ele possa ajustar aquela incorporação. Então, daqui a pouquinho, o conhecimento daquela energia sobre o ponto tocado ali, sobre um ponto de caboclo, ele vai, é esta energia que eu vou trazer para a Terra. E assim por todos os outros pontos tocados. Mas isso não quer dizer que isso ocorra automático. Volto a dizer para vocês, muitas vezes a pessoa fica primeiro, o segundo ano, metade, ali no Cambone, ali servindo as entidades, tendo, vamos dizer assim, a sua preparação de conhecimento, estudando, que é muito importante, tendo conhecimento do ambiente, se preparando para entender os consulentes, porque cada um que chega na frente do caboclo
é uma pessoa, é uma situação diferente. Não, todo mundo não é igual. O primeiro passe que aquela pessoa vai dar é pro zelador de santo, desincorporado, ou para um irmão de corrente. Então não é assim. Não é na pressa, não é na... Entrei para a Umbanda, semanas depois estou dando passe. Não é assim. Ah, Thiago, mas eu já venho de uma outra casa, aonde eu já tenho um tempo de religião, e nesta casa eu já dava passe, eu já dava consulta, meu caboclo já chegava, eu já tinha meus guias já todos envolvidos. Ok. É uma situação, é uma situação aonde, de uma certa forma, tu já tem um grau de experiência avançado. Mas existe uma coisa chamada regra. Que por mais experiência que tu tenhas, tu está sempre aprendendo. Na Umbanda é um eterno aprendizado. Gente, eu que tenho 46 anos de idade, tá? Estou sempre aprendendo. Imagina as pessoas que estão iniciando. Todo santo dia eu aprendo um pouquinho com a Umbanda. Sendo de uma forma, sendo de outra, tendo situações, não tendo situações. E aí? Como é que faz? Bom, gente, entrei para casa e a casa me acolheu, mas o zelador vai dizer não. Você precisa, no mínimo, de 1 ano de desenvolvimento mediúnico para a gente ver qual é o grau de desenvolvimento desses guias, para a gente ver qual é a coordenação que o caboclo tem sobre você e você sobre o caboclo, ou qualquer outro guia. Eu cito o caboclo sempre, tá, gente? Para ver se o teu caboclo fuma, se o teu caboclo bebe, qual é o caboclo, de onde é que ele veio, se ele risca ponto. Aí, a partir desse, vamos dizer assim, desse briefing que vai se fazer, é que se vai ter a noção se ele vai trabalhar ou se ele vai apenas, por enquanto, ficar no desenvolvimento até que ele tenha permissão para dar passe. E aí a primeira permissão que ele ganha é passe nas roupas, né? Depois passe nas crianças e por último nos adultos. Por que por último nos adultos? Os adultos, gente, é a parte mais complexa. Vocês entendem, e eu sei disso, porque vocês são pessoas inteligentes, que os problemas dos adultos são mais aguçados do que problemas de um menino, de uma menina, né? Em teoria, né? Que às vezes tem crianças com problemas sérios também, mas no geral, a pessoa adulta, a tendência de uma energia negativa estar mais concentrada é maior. Então a gente não libera um caboclo, uma entidade, para trabalhar seguido assim. Isso eu já expliquei em outro vídeo. Mas e aquela pessoa que não incorpora, Thiago? Ela pode receber uma energia negativa daqueles irmãos que estão vindo consultar? Pode. Porque ela não está preparada ainda para poder ter o diferencial, né? O que se faz então? Se deixa ela de Cambone. Primeira coisa, ela está tendo Cambone, ela não vai ter contato tão direto com os irmãos que estão tomando passe. A não ser que tenha ali uma anotação para fazer, ou um charuto para entregar, ou uma bebida para entregar, uma interpretação para ser feita, porque cada caboclo, quando a pessoa não está entendendo a fala, né, ela chama o Cambone para que ela possa interpretar para aquele irmão. Entendeu? Por isso o Cambone não pode ser dispensado, toda terreira tem que ter Cambone, né? Então o Cambone é essencial.
Mas o Cambone, ele é, vamos dizer assim, é uma pessoa que nunca vai incorporar? Não, não, não. Ele tem mediunidade. Ele vai sentir as energias, ele vai sentir os eguns, pode ser, e ele vai estar amparado pelas guias que ele está usando e pelos guias espirituais que estão ali. Se ele vai incorporar ou não, isso vai depender do tempo e dos guias espirituais, tá? Sobre tudo aquilo que eu já falei para vocês. Ah, Tiago, mas por exemplo assim, tá tendo um serviço e daqui a pouquinho o Cambone tá lá ajudando, tá lá fazendo as suas obrigações de Cambone. E ele bola no caboclo, ele bola no guia, ou ele bola no Exu. O que se faz? Se para a terreira? Não. Exu não, porque daí tem que parar assim, porque é uma entidade densa, né? Mas se bola no caboclo, a gente vai, o cacique da casa, o caboclo, o chefe da casa, vai coordenar esse caboclo, vai dar boas-vindas a esse caboclo e vai, primeira coisa, fazer o quê quando chega um caboclo numa casa de umbanda? Riscar o ponto, né, gente? Riscar o ponto, né? Porque ele precisa se identificar, né? Ele precisa riscar o ponto e falar quem é. Porque até onde eu sei, ninguém é mudo e ninguém é surdo, né? Então, o caboclo tem que falar quem é, né? Aí, se ele disser que é fulano, que é caboclo X, caboclo Y, riscar o ponto, aí então o chefe da casa vai dizer, na próximo desenvolvimento, o senhor chegue para o desenvolvimento espiritual e vai trilhar o caminho desse caboclo. Ele não vai ensinar, ele vai trilhar, ele vai dar ferramentas e condições para que esse caboclo possa, a partir daí, começar a se preparar para trabalhar. Porque são duas coisas diferentes. Incorporar é uma coisa, trabalhar incorporado é outra. Eu posso incorporar e não trabalhar, tá? Agora eu posso incorporar e trabalhar e aí ter a permissão. Então, quando eu digo assim, todo mundo incorpora na Umbanda, por isso que eu digo sim e não. Porque muitos passam um bom tempo só trabalhando como cambono, até às vezes ficam chateados, né? Porque, como eu falei lá no início do vídeo, aquela ânsia de incorporar, aquela ânsia de dar passe, né? De ser útil, e a utilidade. Parece que para alguns, se eu não incorporar, se eu não der passe, eu não estou sendo útil na terreira de Umbanda. Mentira, gente. É pura mentira. Porque se tu não incorpora, tu vai pro Cambone. Ah, mas já tem gente trabalhando no Cambone. Não, nunca é demais alguém camboneando. Ah, claro que o zelador vai dar, né? Ah, quantos incorporam? 5 incorporam. Faltam 3. Esses 3 não incorporam. Os 3 vão trabalhar no Cambone. Tem 5 caboclos para 3. Tá? Eu estou dando. Claro que é muito mais, né? Então, gente, ninguém fica sem fazer nada na Umbanda. Mas Thiago, mas aí vai passando o tempo e eu vou me decepcionando porque eu não consigo chegar lá onde aquele irmão tá, que é o caboclo, o guia. Meu guia não parece que não tá. Não é isso, gente. É que tu ainda não estás pronto, e volto a dizer o que eu falei no início do vídeo. Tu não estás pronto para absorver aquela energia. E aí quando incorpora, quando dá a passagem, a pessoa muitas vezes fica assustada. Ou muitas vezes, não é que renega, não quero dizer essa palavra, não sabe o que fazer. Por isso, os babás e as iás de Umbanda são essencial para esses irmãos. Por quê? Como eu disse lá no início do vídeo,
tudo tem que ser trilhado, e todo caminho é trilhado a partir da orientação espiritual. Eu, quando me fiz na Umbanda, vocês acham que eu comecei como? Já dando passe, já olhando no jogo, já tendo visão de axé? Não, gente. Quando a primeira vez que eu trabalhei, ou melhor dizendo, que eu incorporei, eu fiquei assustado. Porque quando eu voltei a mim, a minha intenção era saber o que tinha acontecido naquele período que eu não estava me coordenando. E muitas pessoas almejam tanto isso. Eu tenho amigos próximos, tá, e conhecidos, que diziam assim pra mim: bah, Thiago, eu tô na Umbanda há 2 anos e eu só cambono. E eu só sirvo a entidade, faço marafo, faço marola, que é água, né? Faço charuto, faço água com mel. Não tá pronto ainda. Entendeu? Não é para ti essa fase ainda. Vai chegar? A tendência é que sim. Pode não chegar? Pode, mas é muito difícil, porque tu tá no meio de uma energia. Há algum momento tu vai absorver, tu vai te lapidar, e aí por isso como é que fala? A sequência de idas ao desenvolvimento. E ali é que tu vai ganhar o direito. E aí é que não é o zelador que dá. É lá em cima o negócio. Entendeu? O telefone toca de lá pra cá, como eu falei. E aí tu vai ganhar um momento que tu vai incorporar. Mas eu sinto o meu caboclo, sinto o meu guia, eu quero. Bem, só que não depende de ti. Ou melhor, não depende de ninguém. Eu tive uma passagem por um lugar e tinha uma senhora e ela era um amor, entendeu? E ela tinha um amor por aquela Oxum. Só que a Oxum não dava, não queria que ela incorporasse. E aí, a partir do que eu vou contar agora, eu vou explicar uma coisa. E aí ela se frustrou ao ponto dela dizer pro chefe da casa, pro guia chefe da casa, que ia sair da casa. Tudo bem, né? Eu entendo a aflição dessas pessoas, né? E aí ela foi parar no espiritismo. Só que sempre falo assim, tudo é, só um pouquinho, tá. Tudo é pra gente aprender. Nada é pra gente ficar à toa. E aí ela olhou assim no espiritismo, uma casa espírita, ela incorporou. Ela incorporou e aí ela voltou para a Umbanda. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero chegar nisso? Eu quero dizer que a pessoa, muitas vezes, ela tem uma mediunidade muito bonita. Mas, de repente, em alguns casos, não em todos, o trabalho que ela tem que fazer primeiro é um trabalho de se encontrar espiritualmente. Muitas vezes não quer dizer que eu não seja de Umbanda. Muitas vezes quer dizer que eu preciso passar por alguns ensinamentos, e aí não cabe também na casa de Umbanda, cabe no Espiritismo. E eu sou prova disso, porque eu estudei Espiritismo.
para depois eu retornar ou não para a Umbanda, ou continuar no Espiritismo, e alinhar os meus chakras. Entendeu? Então, não é que eu não tenha uma vontade, é que lá em cima, ou melhor dizendo, o povo lá de cima quer que eu tenha um preparo. Então, quando eu falar para vocês assim, todo mundo incorpora, e vocês me perguntar, todo mundo incorpora, Tiago? E eu vou dizer sim e não. Por quê? Vale muito do preparo. E é tudo isso que eu falei agora aqui para vocês. Tá? Eu acho que assim, ó, o incorporar não é o principal. Eu sempre falo isso. O principal é ser. É ser Umbanda. É ter noção do que eu preciso para ser Umbanda. O que eu preciso para ser Umbanda? Caridade, entendimento, seguimento, né? Humildade, trazer a Umbanda para dentro de mim. Bom, aí eu já estou 50% pronto. O incorporar, o jogar búzio é consequência, isso vai vir, mas isso vai vir com o tempo. O nosso tempo não é o tempo deles, né? Infelizmente. Né? Eu estou com 46, né? E às vezes o pessoal lá de cima me ensina cada dia lá, ó, Thiago, tu tá indo por aqui, opa, vai por aqui que não tá legal. E é assim, gente. Todo mundo é médium, mas nem todo mundo está preparado para incorporar. Ah, mas eu já vi gente que entrou para Umbanda e já virou no caboclo. Tá bom, acontece, acontece, porque é chegar, ele já tá ali para fazer isso. Tem gente que não, tem gente que demora 1, 2. E aí, como é que nós faz? Não? Temos que aceitar todo mundo, né? Tá? Mas assim, gente, o que eu quis trazer para vocês é que assim, ó, o que eu quis deixar, o que eu quero deixar para vocês? Não pensem em entrar na Umbanda para incorporar. Pensem em entrar na Umbanda para fazer a caridade e o bem para todos. Deixem para incorporar quando vocês assim tiverem prontos para incorporar. E assim forem incorporar porque eles querem e não você quer. Tá bom? Eu acho que a mensagem tá dada, né? Bom, gente, eu quero dar um aviso para vocês, tá? Assim, gente, tá ocorrendo a seguinte questão, tá? Estão ligando para mim, para marcar consulta. Tudo bem, não tem problema nenhum, eu atendo. Só que eu prefiro que seja pelo WhatsApp. Por quê? Porque às vezes eu estou fazendo uma outra coisa que não é nada relativo com a religião, tá? Que eu tenho meus compromissos, né? E aí eu não atendo vocês bem, né? Com o carinho que eu quero atender. Então o que acontece? O que eu vou pedir para vocês? Primeiro, para dar like nesse vídeo aqui. Se inscrevam no canal do Facebook, do YouTube, perdão, porque é necessário, gente. Não vai, vocês não vão pagar nada, tá? Vocês não vão ganhar nada com isso, só vou ganhar vocês, entendeu? Terceiro, que assim, ó, não liguem. Quer marcar consulta? É muito fácil. Ah, Thiago, eu não tenho WhatsApp. Eu não tenho. Tudo bem? Então aí você me liga. Agora, se você tem WhatsApp, tá? Até porque na teleconsulta eu preciso do WhatsApp, tá, gente? Tá? Vou dizer para vocês bem sério, tá? Na teleconsulta eu preciso que vocês tenham, por enquanto, WhatsApp. Agora, acho que pro mês que vem já vai ter Telegram, tá? Tinha Telegram, mas daí deu um problema, eu desinstalei. Consultas é pelo WhatsApp. Ah, não tenho, liga. Mas eu tenho, usa o WhatsApp. Por quê? Porque senão, aí eu não, às vezes eu vou atender vocês correndo e não vou dar a explicação que eu gosto de dar, entendeu? Teve um amigo, que eu chamo todo mundo de amigo, né? Que me ligou para marcar uma consulta e eu queria saber como é que eu jogava. E eu tava empenhado numa outra coisa e aí eu fui falar correndo com ele. Depois, pelo WhatsApp, eu
reconectei com ele e expliquei para ele como é que funcionava o jogo. Tá? Então, marquem. Ah, Thiago, eu só quero para a parte da manhã. Tem problema, das 8 da manhã às 8 da noite. Só que você precisa marcar. Tá? Você precisa marcar. Você precisa me ajudar no sentido assim, ó. Marcar consulta, se inscrever no YouTube, aqui, tá? E curtir meus vídeos. Porque eu preciso que vocês curtam meus vídeos. Porque o YouTube saber, estão gostando do meu conteúdo. Legal, vou espalhar isso aí para todo mundo. Tá, gente? E assim, gente, entrem pra Umbanda com o coração aberto. Porque não adianta vocês entrarem pra Umbanda com algumas expectativas que vocês vão se frustrar. Não tenham expectativas, tenham a fé de vocês, que daí as coisas vão embora, tá bom? O meu grande beijo, o meu saravá, o meu axé, tá? E a gente se encontra. Já estamos em maio, hein, gente? Vamos enfrentar esse frio com muito agasalho, né? Só fazendo um adendo, me fizeram uma pergunta esses dias sobre algumas questões que está saindo na mídia sobre alguns babalorixás e elorixás do Batuque do Rio Grande do Sul. Vamos lá, gente, é rapidinho só para não esticar muito o vídeo. Eu não comento, vocês nunca vão ver eu comentar sobre ninguém de nenhuma outra religião que não seja Umbanda. Ah, mas foram pessoas também da Umbanda. Não me interessa. Eu comento da minha Umbanda. As outras pessoas, como fazem, se estão fazendo alguma coisa de errado, se estão tendo alguma atitude contraditória, há pessoas próprias que vão julgar e vão estabelecer as coisas como tem que ser. Eu não tenho não tenho nenhum tipo de permissão e nem sou advogado de ninguém, para falar, divulgar ou dar qualquer testemunho sobre A, B ou C. Tá? Sou muito amigo de muita gente, mas nem por isso me dão, vamos dizer assim, a competência para mim trazer para você nenhum tipo de história para contar para vocês aqui. Aqui nós vamos falar de Umbanda e vamos falar do Thiago de Iemanjá. Dentro disso a gente fala tudo. Fora do Thiago de Iemanjá, tá? É só um aviso para vocês que já vieram me comentar, já vieram perguntar se eu ia trazer aqui no canal alguma coisa sobre, mas não vou falar, não vou me pronunciar porque não tenho o porquê. Até porque uma que é uma religião que não é a minha, Batuque, outra que não me cabe julgar ou acender qualquer coisa sobre qualquer outra pessoa. Então aqui nós vamos falar de Umbanda, vamos falar de Thiago de Iemanjá, e o resto, cada um cuida de si, que é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida, tá? Eu quero mandar um beijo para vocês, um saravá, e até semana que vem, né? Vamos lá, né? Com frio, a gente vai, eu quero dizer que eu amo vocês e a Umbanda está na nossa vida e na nossa mente. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.